Boa noite a todos, a paz do Senhor. Estamos dando início ao nosso debate, que tem por finalidade esclarecer algumas dúvidas que os irmãos, que os amigos que estão conosco agora ao vivo nessa live na internet possam participar. Nós contamos com o apoio de vocês, com a presença de vocês. Desde já também quero abrir aqui espaço para o nosso querido pastor Cristiano, que vai estar participando também desse momento, possa falar, já dar suas considerações iniciais. Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma noite para a glória do nome do Senhor. Tenho certeza que será uma noite bem produtiva. Vamos sair daqui alimentados pela palavra de Deus e com uma direção do Espírito Santo para esses dias. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco poderosamente em nome de Jesus. Bem, hoje nós temos esse debate. Enquanto você está entrando aí, eu convido a você já a entrar conosco, já começar daqui um pouco a participar. Nós vamos liberar os temas para que a gente possa interagir aqui. Nós vamos falar sobre um assunto que eu acho que é muito pertinente para esse momento: saúde emocional. A gente fala de uma pandemia, a gente fala de um problema que atinge socialmente o mundo inteiro, mas nós não podemos esquecer que saúde emocional é um caso que nos afeta há bastante tempo, e nós sabemos que hoje nós vivemos no mundo uma pandemia que se trata da saúde das emoções. Se pudéssemos falar sobre pandemia social no campo das doenças psíquicas, nós com certeza teríamos muitos argumentos para falar sobre isso. Por quê? Porque a depressão é uma doença que incapacita milhões de pessoas. Segundo a OMS, já é a doença mais incapacitante e a que mais matará no mundo inteiro, muito mais do que guerras. Então, quando a gente olha para esse contexto social, a gente percebe que as pessoas cada vez mais estão adoecendo. Por quê? Porque o social, o que está à nossa volta, nos influencia. Somos seres humanos que lidamos nos campos diversos, e nesses campos as nossas emoções muitas das vezes são afetadas. A gente poderia aqui definir a emoção em 4 partes aqui. Nós poderíamos falar sobre saúde emocional para começarmos, pastor Cristiano, falarmos sobre o que é saúde mental, falarmos sobre o que é saúde física e saúde espiritual para começarmos essa live enquanto o pessoal está entrando. O que nós queremos com isso? Trazer para vocês todos os esclarecimentos necessários. À luz da Bíblia, qual é a base que nós temos? O que a Bíblia diz? A Bíblia vai nos dizer lá em 3 João, no versículo 2, ele vai dizer assim: desejo que tenha saúde no corpo, desejo que te vá bem em todas as coisas, assim como vai bem a tua alma. Então nós percebemos que para que a pessoa tenha saúde no corpo, para que as coisas possam ir bem, ela precisa ir bem aqui dentro. Porque quando a gente fala no espírito, a gente fala na estrutura interna. As coisas precisam estar bem aqui dentro de nós. Há uma frase de Carlos Drummond de Andrade, que de repente ela acaba se encaixando nesse contexto, em que ele vai dizer que a vida necessita de pausas. Infelizmente nós tivemos que fazer uma pausa forçada, mas normalmente o ser humano precisa desses momentos de pausa. Eu já quero trazer o pastor Cristiano logo para esse início de debate, para que ele possa também colocar a sua opinião em relação a esse primeiro momento que a gente vai definir essas questões emocionais, o parâmetro bíblico que nós temos, pastor Cristiano. Qual a sua posição em relação a isso? Vamos começar. Bom, meus irmãos, interessante o que o pastor Lício acabou de falar, uma frase de Carlos Drummond de Andrade, que a vida necessita de pausas. De fato, nós vivemos dentro de um sistema capitalista que exige de todos nós uma produtividade. Vivermos no tempo do ócio, na verdade, é visto não de maneira muito importante nesses dias. O que é o tempo do ócio? O tempo do ócio é a capacidade de você entender que você separa um dia na tua agenda para não fazer nada. Você separa um dia da tua vida para você se envolver com questões que você gosta. Você está com a sua família, você está com seus filhos. Isso é muito importante, porque a todo momento nós vivemos dentro de uma sociedade que exige de nós um cunho de produtividade. Na verdade, isso acaba nos adoecendo emocionalmente, O que Zygmunt Bauman, o filósofo, vai dizer sobre modernidade líquida e modernidade sólida. Ou seja,
Nós estamos numa fluidez, numa modernidade líquida, e ele vai caracterizar esse momento como coisas que não são estáveis, ou seja, desde a Revolução Industrial para cá, você percebe que o homem ele está dentro de uma visão de produtividade. Você é o que você produz, você é o que você tem. E tomado por esse sistema capitalista, nós podemos ser adoecidos nas nossas emoções e podemos deixar de viver um tempo importante, um tempo da nossa família, um tempo familiar. Então nós precisamos separar um tempo de qualidade para nós vivermos aquilo que Deus chamou a igreja para viver. E não só no âmbito ministerial, mas no âmbito pessoal, no âmbito familiar. Nós não podemos ser levados pelos ventos da modernidade. Não podemos ser tragados por esse sistema completamente acelerado, que exige de nós uma produtividade exacerbada. Você precisa ter o seu momento, você precisa parar, você precisa se relacionar com o próximo, você precisa ter momentos de relacionamento. Na verdade, o homem foi criado para isso, para se relacionar. Quando Deus ali vai criar um momento no Jardim do Éden, a Bíblia diz que Deus desce na viração do dia para ter comunhão, para se relacionar com o homem. E se o homem tem a imagem e semelhança de Deus, e nós sabemos que essa imagem e semelhança, ela não está em caracteres humanos, né? Mas nós temos os atributos de Deus que nós chamamos de atributos comunicáveis: santidade, justiça, misericórdia. Então, assim como Deus se relaciona com o homem se relaciona com o próximo. Então, o reino de Deus é estabelecido através das relações. Então, nós precisamos de fato parar e dar tempo àquilo que é importante para a nossa vida. Bem, em cima de tudo que o pastor Cristiano falou, nós vamos definir o que seja saúde emocional, saúde mental, saúde do corpo e saúde espiritual. Quando a gente fala da saúde emocional, a gente está falando do nosso estado de espírito, a gente está falando das coisas que alteram o nosso humor, a gente está falando de coisas em que o ser humano acaba lidando, que são as emoções: alegria, tristeza, raiva, euforia, medo e uma série de outras emoções. O que se pensava nos séculos antecedentes aos tempos de Cristo, principalmente na filosofia grega? Que as emoções partiam daqui do coração para a razão. Sendo que hoje a gente sabe que as emoções, elas se encontram numa área do nosso cérebro chamado sistema límbico, aonde está ali, e a gente consegue ter essa imagem, consegue perceber onde fica esse sistema límbico, e nós sabemos que muitas das vezes essas emoções são desencadeadas de situações que nos afetam, e nós respondemos e temos resposta biológica em relação a esses sentimentos. Nós aqui vamos mais ou menos explicar para você como é que você consegue lidar com essas emoções, como é que você consegue administrar essas emoções. Quando a gente fala de transtorno mental, e aí eu quero deixar bem claro, de saúde mental, a saúde mental ela tem a ver mais com o campo do cérebro, das questões neurológicas, das questões dos transtornos, das questões dos distúrbios. Então, quando a gente fala de saúde emocional, a gente fala das coisas que muitas das vezes nos atravessam, né, e nos fazem ter determinados comportamentos. Quando a gente fala da saúde mental, a gente já fala de coisas que são inerentes, porque o ser humano pode nascer com questões e que possa incapacitá-lo ao longo da vida, doenças mentais, e você pode tê-las, pode adquiri-las com o decorrer dos anos na sua vida, como doenças relacionadas a transtornos de ansiedade, a depressão e outras doenças mais. Então, quando a gente faz esse comparativo, a gente percebe que se a pessoa naturalmente ela se encontra numa situação em que ela está bem e que ela não sofre dessa alteração mental, muito provavelmente isso vai contribuir para que ela consiga lidar e aprender a administrar suas emoções. Quando ela tem algum prejuízo nessa saúde mental, muito provavelmente ela vai ter dificuldades para responder em relação às suas emoções. Continuando o nosso curso para nós definirmos, enquanto você está entrando aí, quando a gente fala da saúde física, a gente fala o quê? De nós nos readequarmos. A saúde física é daquilo que nós vamos lidar com o corpo, cuidar. E a saúde espiritual, ela tem a ver com o quê? Com o que nós falamos aqui. Quando a gente fala do texto de João,
que ele vai falar desejo que te vá bem em todas as coisas, tenha saúde no corpo assim como vai bem a tua alma. Isso fala de saúde espiritual. A saúde espiritual é muito importante. Por quê? Porque ela estabelece alguns parâmetros para nós. Ela também contribui para que a gente viva bem. Por quê? Porque ela não é fruto só das emoções. Ela é fruto daquilo que gera em mim uma perspectiva. A fé gera em nós uma série de coisas positivas. Então ela gera uma série de perspectivas boas para nós. Então, assim, para nós iniciarmos, você que está entrando, já começa a mandar a sua pergunta. O nosso tema hoje é sobre saúde emocional. Se você tem alguma dúvida, se você quer participar, então comece a perguntar. Eu já vou abrir para o pastor Cristiano também aproveitar esse link do que a gente falou aqui sobre saúde emocional, para que ele também possa trazer algumas considerações antes de nós entrarmos aqui em alguns temas que nós separamos. Nós queremos dar esse tempo para que você possa entrar, possa convidar, possa compartilhar, para que daqui um pouco a coisa venha de fato pegar fogo aqui no bom sentido e a gente explicar, tirar todas as dúvidas relacionadas a esse tema. Pastor Cristiano, fale as suas considerações sobre o que nós estamos falando agora. É bem relevante nós falarmos desse assunto nesses dias, porque são dias de inquietação, de aflição. As pessoas estão preocupadas com o dia de amanhã, as pessoas estão sendo tomadas por muitas informações que acabam gerando um caos emocional dentro de todos nós. Então nós precisamos conversar um pouco sobre isso, dentro da questão emocional que vai ser abordada, dentro da questão da psicologia, dentro da questão da fé que nós vamos falar, porque nós já percebemos pessoas que têm se comunicado conosco, que estão enfrentando dias de aflição, e aflição essa que tem muitas vezes paralisado essas pessoas. Então é de suma importância que você compartilhe essa live, que você chame os seus amigos para participar. Nós vamos abrir aqui um momento de perguntas também para você interagir conosco, para você dar a sua informação ou fazer perguntas de algumas dúvidas que você tenha sobre o assunto. Então acredito que vai ser uma noite muito esclarecedora para todos nós. Então vai lá, começa a convidar seus amigos, nós estamos ainda na introdução, ainda tem muita coisa boa para a gente falar. Tenho certeza que vai ser muito instrutivo para todos nós. Então comece a compartilhar essa live no teu Facebook, comece a convidar as pessoas. Eu tenho certeza que você vai edificar a vida de alguém por tudo aquilo que vai acontecer através desse canal da Igreja Imaúm Metodista, e vai ser bênção para a tua vida. Amém? Bem, os irmãos perceberam que eu estou aqui padronizado, o pastor Cristiano também, porque nós estamos aqui na psicologia e na teologia. Então o pastor Cristiano, ele está aqui nessa representação da Imaúm, e eu estou aqui tentando fazer um link aqui também entre a fé e a ciência. Quando nós entendemos que as duas coisas são importantes, nós vamos aprender a lidar com as questões. Pode mandar sua pergunta. Se tiver pergunta, pastor Cristiano já pode colocá-la para nós aqui, para que a gente já comece a interagir. E eu estou acompanhando aqui, tá, meus irmãos? Eu estou com o computador aberto aqui na minha frente, nós estamos aqui vendo os comentários de vocês e acompanhando, e logo, logo, as perguntas que forem lançadas, à medida que nós formos falando, nós vamos respondendo. Amém? Bem, vamos lá. Enquanto você está entrando, nós já vamos começar a debater o primeiro tópico. Pode fazer a sua pergunta, porque nós faremos questão de interagirmos. O importante é que todos participemos, venhamos a interagir. Na verdade, esse debate é para isso, é para tirar as dúvidas, é para responder algumas perguntas. Voltando para o que eu estava dizendo, a nossa questão de hoje que a gente vive, né? E eu acho que o primeiro ponto que a gente vai começar a trabalhar é sobre o desequilíbrio emocional que as pessoas vivem. A primeira coisa, o primeiro ponto que a gente vai trabalhar é uma série de informações negativas. Primeira coisa que a gente vive no contexto social. Nós somos cercados de informações negativas. A gente está com essa pandemia, que é uma outra coisa que acaba agravando. E você imagine que nós aqui no Brasil, estatisticamente, já somos um grupo muito alto de pessoas que sofrem com doenças emocionais. E isso altera, né, o curso, altera o humor, altera como a pessoa consegue lidar com a realidade. Eu imagino que agora, muito mais. O CRP agora baixou uma recomendação de que os psicólogos esperem um momento para não atender presencialmente e dar mais atenção para o atendimento online. Eu imagino que essas pessoas estão tendo dificuldades. Por quê? Porque estão ficando muito tempo em casa, né? Estão tendo uma limitação muito grande. Então,
as informações negativas. Vamos começar com elas. Pastor Cristiano, em função de tudo que está ocorrendo agora nesses dias, né? Todas essas informações que a gente recebe via Facebook, internet, nós temos informações de todas as áreas da mídia. Como é que a gente pode avaliar esse contexto em que as pessoas estão sofrendo diante de um quadro tão sem, entre aspas, perspectivas? Ninguém consegue apontar um tempo de quando essas coisas se resolverão. A gente está prestes a entrar num colapso social, porque daqui um pouco vai faltar dinheiro até para o governo federal para distribuir aos governos. E como lidar com isso? À luz da Bíblia, pastor Cristiano, o que você pode trazer de contribuição para aquelas pessoas que estão nos vendo aqui agora, para que a gente já comece esse debate sobre a questão de uma série de informações negativas, pastor? Nós sabemos que tudo aquilo que nós recebemos de informações, isso acaba nos influenciando. E nesse ponto, ele é crucial nós entendermos o que vai mais nos influenciar. É claro, você vai perceber muitas notícias que vão vir de encontro à sua realidade, que podem chocar você, que podem causar uma leve, momentânea tribulação no teu coração. Mas o Salmo 121 vai dizer: eleva meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Romanos 10:17 vai dizer: a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Na medida que você começa a introjetar a palavra de Deus, que é viva e eficaz, e ela é tão poderosa que ela consegue penetrar na junta de alma e espírito, ela faz a divisão de alma e espírito, ela consegue entrar aonde a ciência não consegue entrar, aonde as logias não conseguem entrar, mas a palavra de Deus, ela tem essa eficácia, esse poder. Então nós devemos entender uma coisa: nós vamos nos informar de tudo que está acontecendo, mas nós vamos elevar os nossos olhos para o monte, de onde virá o nosso socorro. O que vem de fora não pode abater você, porque Jesus certa vez, diz Marcos capítulo 4 verso 35, que Jesus vai dormir no meio do caos, no meio de uma grande tempestade. Os discípulos ficaram afoitos, apavorados, porque viram as circunstâncias externas, viram a crise momentânea que eles estavam enfrentando. Alguém vai, acorda o mestre e diz: tu não te importa, mestre, que pereçamos? Jesus acorda, vai na proa do barco e ele diz: mar, vento, aquete-se, acalme-se. E de repente os discípulos olham para Jesus e dizem: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? O texto poderia terminar aí, mas não termina. Jesus se volta para os discípulos e diz: homens de pequena fé, ou porque sois tímidos, aonde está a vossa fé? Então, na verdade, Jesus ele consegue dormir enquanto o caos acontece, porque Jesus está dizendo que ele não é governado pelo que está acontecendo lá de fora. Jesus está dizendo: eu sou governado pelo reino, que ele diz em Lucas 17:20, que o reino de Deus não vem com aparência visível. Muitos dirão: o reino de Deus está aqui, está acolá. Não acreditem. Jesus diz: o reino de Deus está dentro de vós. Então Jesus não olha para fora, ele olha para dentro, e portanto ele consegue dormir no meio da tempestade. Quem consegue descansar e ter paz no meio da aflição é aquele que não é governado pelas circunstâncias, mas é aquele que é governado pelo Espírito de Deus e sabe que ele é cidadão do reino dos céus. Então nós devemos, nesse momento, além de nos informar do que acontece, introjetar dentro de nós a palavra de vida, a palavra de fé, para que você seja preparado, abalizado, firmado por Deus, para que você seja um canal de boas novas nesses dias. Glória a Deus. Nós já temos aqui duas perguntas, eu estou visualizando aqui. Primeiro, Eli Santos: por que temos facilidade de governar o mundo que nos envolve, mas grandes dificuldades de governar as nossas emoções? Ótima pergunta, porque muitas das vezes as coisas que estão ao nosso controle, nós aprendemos a governar, aprendemos a administrar, mas muitas das vezes, quando elas falam de emoções, de respostas, o indivíduo, muitas das vezes, ele tem dificuldade de lidar com as suas próprias emoções. A gente tem a facilidade de opinar, a gente tem a facilidade de falar, mas quando a gente tem que olhar para dentro, muitas das vezes é difícil. E a gente sabe disso, a gente sabe que existem muitas pessoas que conseguem governar algumas coisas aparentes,
mas quando algumas coisas lhe atravessam, ela começa a ter dificuldades. Então, para responder a pergunta do meu amigo aqui, essas dificuldades elas se apresentam justamente nas horas em que as pessoas precisam ter uma resposta. E às vezes é difícil, por quê? Porque a gente tem que entender o contexto em que essa pessoa ela acabou se desenvolvendo. Às vezes nós conhecemos uma pessoa, a pessoa é muito legal, aparentemente tal, mas ela tem as suas questões internas. Por quê? Porque o ser humano, ele tem situações que lhe são peculiares, lhe são particulares. E quando elas ficam mais, elas atenuam, quando elas estão mais presentes, quando elas estão diante de quadros, de situações que a gente precisa dar uma resposta, a gente percebe que alguma coisa não vai bem. E aí que a gente aprende a lidar com esse sentimento. O grande segredo da saúde emocional é eu aprender a lidar com esses sentimentos, a gerenciar, a controlar determinados comportamentos. Porque quando eu aprendo a controlar determinados comportamentos, eu vou entender que algumas coisas acontecerão. E o ser humano precisa entender que nem tudo ele vai ter o controle. Nem tudo a gente vai conseguir dar uma resposta. Por quê? Porque nós não somos super crentes, não somos super heróis, temos situações e momentos que nós vamos sentir sim, como seres humanos. O que nós precisamos aprender é gerir melhor isso. É saber que nós vamos ter momentos, e esses momentos nós vamos ter que aprender também a governar as nossas emoções. Tem mais perguntas? Tem mais uma pergunta também. Vitória Araújo faz uma pergunta. Pode fazer, Vitória Araújo vai fazer uma pergunta semelhante à que a Thaís Ludmila fez. Tenho tido crise de ansiedade diárias por estar numa rotina muito parada nessa quarentena. Nem mesmo os remédios estão fazendo efeito. O que faço? Bem, nós estamos diante de um quadro que, para algumas pessoas que tratam a ansiedade à base de medicamentos, realmente ela está tendo uma dificuldade maior pela crise que está instaurada, né? Tudo isso influencia as nossas emoções. Então, o que eu diria para essas nossas irmãs? Bem, se você faz o seu tratamento, você continue fazendo o seu tratamento, mas agora nós temos que evitar determinadas coisas que nos estressam. E é claro, pode perguntar. Não, isso mesmo. É claro que a gente vai aprendendo de acordo com a situação que vai se apresentando. É difícil para quem faz tratamento, sim, mas não é impossível. E outra coisa, nós temos também, aliado ao tratamento terreno, humano, nós temos também a palavra que nos ajuda a passar, a enfrentar determinadas situações. Então, nesse momento, é um momento também, já que a gente está tendo situações estressantes, mas a gente está dentro da nossa casa, a gente está tendo mais tempo, a gente não está sendo estressado pelo trabalho, a gente não está sendo estressado na rua, está sendo estressado pelas informações que entram na nossa casa, pelas mídias. Então, você tem que controlar melhor essas mídias. Evitar estar em contato com muitas informações negativas. Por quê? Porque elas com certeza não lhe farão bem. Então, evite determinadas situações que você sabe, isso quer dizer que você tem que aprender a gerir as suas emoções. Gerir as suas emoções é saber que nem tudo você vai deixar aquilo fazer parte, vai entrar na sua vida, porque vai lhe fazer mal. Então, você vai continuar tomando os medicamentos. Se você é acompanhada por um profissional, se você não é acompanhado por um profissional, você também não vai aproveitar a situação para tomar. Por quê? Porque precisa ter indicações. Infelizmente, algumas pessoas tomam remédio por conta própria e isso não é bom, porque os remédios causam dependência. Os remédios alteram algumas estruturas cognitivas nossas, como atenção, como inteligência, como controle inibitório e uma série de outras coisas mais. Então, faça isso se houver indicação. Vou passar para o pastor Cristiano também para poder falar sobre essa parte importante que é o auxílio da presença de Deus para que a pessoa consiga lidar com esses momentos, pastor. É interessante o que o pastor está dizendo, porque nós temos a sabedoria e o entendimento que existem questões emocionais, problemas como esgotamento emocional, o que é chamado nos Estados Unidos como síndrome de burnout, esgotamento emocional, depressão, crise de ansiedade, são fatores que acabam sendo desencadeados ou por questões biológicas, sociais, uma série de fatores. Então o problema ele existe. Não é falta de fé viver esse tipo de problema. É uma enfermidade como qualquer outra enfermidade. Nós cremos que o nosso Deus é poderoso para intervir, para curar, para fazer milagres. Então nós somos muito curados com relação a isso. Mas de fato, se você enfrenta um problema semelhante, como crise de ansiedade, que foi relacionado aqui na pergunta,
Se você enfrenta um momento como esse, você sabe que sua exposição ela não pode ser tão grande a esse cenário. Pastor, você está dizendo que eu não tenho que me informar? Não é isso que eu estou te dizendo. Você vai se informar, mas você não pode se envolver totalmente, emocionalmente com a situação momentânea que você enfrenta. Você vai ter que filtrar muito bem as coisas e saber qual o seu momento de interagir, de participar, de se envolver com o que acontece. E como foi dito e volto a dizer, você deve introjetar no teu coração uma palavra de fé, uma palavra de vida. Nós cremos que Deus ele pode intervir. Deus é o Deus que abriu o mar vermelho, Deus é o Deus que proveu recurso ao povo que caminhava pelo deserto. Deus é o Deus que operou milagres, sinais, prodígios e maravilhas por meio da vida de Jesus e dos seus apóstolos do Novo Testamento. Então ele é poderoso para operar, para fazer milagres, e nós sabemos, dentro da dispensação e da vontade soberana de Deus, que ele pode intervir. Então quando você se encontrar cabisbaixo, além de todo o tratamento que você tem feito, isso é muito importante. Se você tem um acompanhamento médico, se você vai a um psicólogo, se você vai a um psiquiatra, continue fazendo o seu tratamento, mas continue em oração, continue aos pés da cruz, clamando para que Deus venha consolar, edificar e te colocar de pé diante dessa situação, porque até pessoas que não são acometidas de um problema emocional nesses dias, estão sendo pegas de surpresa pela situação momentânea, como eu disse no início da live. Questões sociais podem nos deprimir, né? Eu falei como exemplo de capitalismo, né? A gente sabe que houve uma transição do feudalismo para o capitalismo. Dentro do feudalismo trabalhava-se em comunidade, tudo que se produzia era produzido para a comunidade. Dentro da visão capitalista vem a questão do eu, vem a questão do ser, do individual, ou seja, tudo que eu produzo para um bem próprio. Então, dentro dessa visão, exige de nós uma maior produtividade, um maior preparo, maior capacitação. Você passa a ser dentro da sociedade quando você tem status. Então isso acaba nos adoecendo, questões externas e sociais nos adoecem. Mas nós devemos nos atentar para aquilo que a palavra de Deus nos diz, que o nosso maior tesouro, primeiro, é a nossa salvação em Cristo Jesus, a habitação do Espírito Santo em nós, e louvado seja Deus por isso. Bem, nós vamos agora também, estamos recebendo bastante perguntas aqui, nós vamos lê-las agora. Está aqui uma irmã participando conosco, Ju Oliver. Como lidar com as feridas causadas por decepção? Bem, aqui eu não sei qual é o tipo de decepção, se é uma decepção de um amigo, de uma amiga, uma decepção amorosa, uma decepção familiar. Mas a gente sabe que lidar com essas questões é bem difícil, porque elas envolvem emoções. Como nós falamos, a emoção, ela varia muito, né? Ela é diferente das questões quando a gente fala de saúde mental. Quando a gente fala das emoções, a gente fala de algumas coisas que estão relacionadas. As questões da autoestima, a questão de quando nós nos sentimos feridos, né? Aquilo nos afeta, e quando a gente percebe que há alguma coisa que não superou aquela minha expectativa, se alguém traz alguma situação que acaba mexendo com o eixo da minha vida, então aquilo acaba me trazendo uma frustração, uma decepção. Então, respondendo a essa nossa irmã, é bem difícil, por quê? Porque envolve sentimentos, como tristeza, como mágoa, né? Muitas das vezes os sentimentos se misturam, e daqui a um pouco a gente acaba ficando ressentido, e um ressentimento às vezes começa a fazer mal a nós mesmos, porque aquilo começa a criar raízes no nosso coração. Todas as vezes que alguém fala, que lembramos, aquilo acaba nos remetendo a uma sensação ruim, porque as sensações a gente acaba aprendendo como elas se dão dentro da gente, né? Nós acabamos tendo uma série de sensações negativas em relação a algumas coisas que a gente aprende a lidar com a vida. Mas o que eu quero deixar para essa nossa irmã que está participando é que ela consiga superar essas decepções. Não sei em qual campo ela aconteceu, mas eu tenho certeza que Jesus vai lhe dar essa capacidade para que você possa superar a todas essas questões. Vamos lá para algumas perguntas. Eu estou botando aqui, meus irmãos, na live, travou um pouquinho aqui o nosso computador, mas nós vamos aqui rapidamente
estabilizar aqui a nossa internet. Enquanto o E pastor, você vai mandando suas perguntas. enquanto o pastor Cristiano vai abrindo ali, que tem mais perguntas, eu já vou entrar no segundo ponto, do desequilíbrio emocional. E as pessoas que não sabem externar as suas emoções. Bem, o que é a pessoa não saber externar suas emoções? A pessoa, muitas das vezes, ela acaba lidando com situações que ela, às vezes, não consegue dimensionar o que ela fala, o seu comportamento. Então, aprender a lidar com essas emoções, né, aprender a externar essas emoções, fazem parte daquilo que nós falamos no início. Nós temos que aprender a controlar determinadas emoções. E quando eu não sei externar essas emoções, aí isso me remete ao quê? De repente, as coisas que eu já vivi. O ser humano, ele tem um histórico, uma historicidade de vida. E quando essa pessoa tem dificuldade para poder expressar essas emoções, a gente às vezes vai lá atrás, alguma coisa que lhe tenha acontecido, significativa, algum problema que ela tenha ocorrido, e isso acaba dificultando esses sentimentos sobre amor, sobre felicidade, sobre alegria, e determinados assuntos que pessoas não conseguem externar, não conseguem falar. Por quê? Porque elas na verdade, passam por esses problemas. Então, eu vou chamar aqui o pastor Cristiano rapidamente para ele poder falar sobre essas questões de expressar os seus sentimentos, enquanto a gente já vai deixando algumas perguntas aqui para a gente poder responder. Pastor Cristiano, a questão de não saber expressar essas emoções, né? Trazendo isso para nós hoje, biblicamente, como é que a gente poderia ajudar essas pessoas que estão nos ouvindo aqui, pastor? Nós sabemos, pastor Wilson, que existe o que nós chamamos de bloqueios emocionais. Bloqueios emocionais que muitas vezes são gerados por experiências de vida, seja da infância, seja de um momento que a pessoa tem enfrentado na vida de decepção, de frustração. É o que nós chamamos também de crenças limitantes. De repente você é colocado diante de uma determinada situação em que você precisa tomar uma decisão importante, ter uma direção para a sua vida, para o seu futuro, e de repente questões emocionais que estão acumuladas de uma vida passada podem bloquear, podem criar crenças limitantes que podem nos paralisar diante de problemas que nós enfrentamos lá atrás e que não resolvemos. Estava conversando aqui com o pastor Elídio a respeito de um livro interessante que eu li, do psicólogo Augusto Cury, e ele falava de uma paciente específica que ele havia tratado. Interessante que ele disse algo muito simples, mas olha como que é importante a gente entender as nossas emoções. Ele disse que essa paciente que estava sendo tratada por ele, ela tinha um bloqueio de estar na varanda, na sacada da sua casa. Parece uma coisa muito simples, mas fazendo todo o tratamento e todo o acompanhamento com ele, ele foi investigando, ele foi cavando, e ele descobriu que na infância dessa paciente, quando criança, de repente ela se debruçou na sacada, a mãe desesperada de ver a filha quase caindo, se precipitando ali da sacada do apartamento, ela correu afoito e puxou a filha. E nesse susto que ela puxa a filha, havia um vergalhão ali na sacada que acaba rasgando a barriga. Ela tomou cerca de 20 pontos. Então aquilo traumatizou a infância daquela criança de tal forma que a mãe não fez aquilo, digamos assim, para gerar tudo isso que aconteceu, mas naquela situação de risco. Ela tomou uma atitude rápida de socorrer a filha. E a partir disso ela teve um bloqueio naquela área, ela não conseguia, não só no seu apartamento, em qualquer lugar ela tinha dificuldade de estar na sacada. E ele, ouvindo isso, ele teve uma tirada muito legal de resolver o problema, que ele chamou o marido dela e falou assim: nós vamos criar um ambiente emocional favorável para que ela venha curar esse momento que ela enfrentou, para que ela venha superar emoções traumáticas do passado. Nós vamos criar em cima dessas emoções algo mais forte, que venha impactar o que ela sofreu. Interessante que ele chamou o marido e ele criou ali na sacada do apartamento uma sala de jantar. Ele preparou tudo, e quando a esposa chegou do trabalho, ela se deparou com a mesa posta, né, com aquele tratamento de carinho do marido, com aquele dia especial que era do casamento deles. E ela ficou tão feliz que quando ela viu a mesa, ela tentou se aproximar e ela foi bloqueada na porta. Mas na verdade ali ela começou a ser induzida pelo momento, né, do seu casamento, que era um dia de felicitações, de comemorar o casamento com o marido, e ela rompeu aquela barreira
e ela teve uma das noites mais agradáveis da sua vida naquela sacada, e ela superou aquele momento traumático do passado. Então você percebe, tem pessoas que acabam tendo esses momentos, né, que as suas emoções são bloqueadas por alguma situação que aconteceu. Então nós precisamos nos conhecer, precisamos nos examinar, como diz o apóstolo Paulo, e esse autoexame a partir da palavra, a partir do ser que eu sou, social, psíquico, para que eu possa me conhecer. E tudo que acontece dentro de você, irmão, tudo que acontece aqui dentro, você vai externar nas relações. Então nada acontece do lado de fora, tudo começa acontecendo primeiro do lado de dentro. Então tudo que acontece do lado de dentro, se você está bem resolvido emocionalmente, você devolve isso para as pessoas que você se relaciona. Por isso que é importante você cuidar, como foi o texto citado lá de 3 João pelo nosso pastor, cuidar da saúde do corpo, mas cuidar da saúde da alma, para que você possa devolver às pessoas um manancial de águas vivas daquilo que Deus tem feito dentro de você. Louvado seja Deus. Bem, eu estou aqui olhando aqui, a Daiane Vidal, uma pessoa bem próxima, descobriu há pouco tempo transtorno de ansiedade. Nesse caso de pandemia, tem algo que ela possa fazer para que não tenha crises? Nesses dias ela tem tido algumas leves crises. Bem, a partir do momento que ela foi diagnosticada com transtorno de ansiedade, eu imagino que se ela foi diagnosticada, ela também já deve estar fazendo uso de medicamentos. E é claro, o que vai ser interessante e importante para ela é que ela faça terapia para que ela possa ter um acompanhamento. Com todas as limitações que temos agora, de repente não ter um psicólogo, não poder ir, porque varia, né, de cada um. Às vezes as pessoas vão ter determinadas dificuldades até para darem seguimentos aos tratamentos. Então, uma coisa que nós temos que fazer, para quem está com ansiedade, ansiedade é o quê? Ansiedade é aquela coisa que a pessoa sente, que muitas das vezes ela se antecipa a uma situação possível, né? Então, é óbvio que isso, às vezes, é proveniente de algo que é orgânico, né? E a pessoa não tem um controle sobre isso. A ansiedade, ela vem em situações que ela, às vezes, não programou, e, às vezes, ela dispara de uma maneira tão forte que pode causar quadros de pânico, quadros em que a pessoa, ela fica com sintomas no corpo, né? Mas, nesse momento, o mais importante, né, é que ela continue fazendo o seu tratamento regular. Se ela tem um acompanhamento terapêutico, ela consiga, de repente, por via online, conversar com o seu terapeuta e evitar, é claro, determinadas notícias, né? Porque se a gente ficar se deixando levar por todas as notícias, e muitas coisas são verdades, outras coisas as pessoas acabam colocando, e a gente percebe que as pessoas estão sofrendo muito terror de informações, e isso não vai fazer bem. Então, compreender suas emoções, né? A gente não está falando, de repente, numa próxima oportunidade, falarmos sobre inteligência emocional. Inteligência emocional é aquilo que não vem do campo da lógica, da racionalidade. Inteligência emocional é quando eu começo a descobrir aqui no interior, a aprender a lidar com as minhas questões, para que socialmente eu consiga ter uma resposta mais adequada e mais favorável. Essa inteligência emocional vai nos ajudar a lidar com uma série de situações, e é isso que nesses dias é importante, aprender a desenvolver a inteligência emocional, para poder lidar melhor com as situações à nossa volta, situações estressantes. Tem mais pergunta, professor Cristiano? Bom, meus irmãos, vou pedir a vocês aí sempre um pouco de paciência, que a internet aqui está uma bênção. Tem hora que ela dá uma parada, tem hora que ela volta. Nós estamos aqui no computador, aqui na nossa frente, mas você vai mandando, que assim que estabilizar a internet aqui, a gente vai respondendo. Bem, enquanto isso, eu vou para um outro tema que fala sobre a falta de autoestima, né? Sentimento de compaixão por si mesmo. Veja bem, a questão da autoestima, o próprio Jesus, quando ele demonstra compaixão, ele demonstra uma compaixão para fora. Ele vai ter compaixão do outro. Então, quando eu fico olhando para dentro, quando eu fico me autocomiserando, quando eu fico lamentando as coisas da vida, bem, se a gente fosse aqui abrir um espaço para todo mundo escrever um pouquinho da sua biografia,
Cada um tem um momento difícil, cada um teve um momento triste, cada um passou por situações bem complicadas, mas a gente precisa entender que a autoestima, ela vai sendo gradativamente melhorada com aquilo que eu vou introjetando para a minha vida. Eu preciso entender que eu estou num processo de construção, que eu estou aprendendo, e quando eu estou aprendendo a lidar com o novo, eu também acabo lidando com novas experiências, coisas que passam a fazer bem para a minha saúde emocional. Então, a autoestima é algo que nós temos que nutrir. A nossa autoestima não depende de pessoas. Às vezes eu atendo pacientes que chegam e elas têm dificuldade com essa imagem de si. Mas por quê? Porque ela tem um significado, né? Quando eu tenho, às vezes, não tenho segurança, eu não tenho uma imagem formada do meu eu, de quem eu sou nesse mundo, isso tem a ver muito com a construção social do indivíduo. Às vezes, ela não teve, ou ele não teve, determinados sentimentos afetivos, às vezes os pais, às vezes situações que aconteceram na infância, fizeram aquela pessoa desenvolver esses problemas. Eu conheço uma pessoa que ela se sentia rejeitada desde os 7 anos de idade, então ela cresceu e hoje ela tem uma dificuldade muito grande de lidar com as situações que estão fora. Por quê? Porque ela não tem segurança, né? Essa construção na vida dela, houve um déficit em algum momento, e a terapia é para poder ajudar a pessoa a se olhar, a pessoa entender o seu valor. O nosso valor não depende das pessoas, depende daquilo que eu passo a me construir. A construção é de história, de conquistas, de fracassos, de sucessos, de situações que acontecem ao longo da vida, mas eu preciso aprender a lidar com as emoções. Então, pastor Cristiano, nós vamos agora... tem perguntas aí? Uma pergunta aqui da pastora Luciana. Inteligência emocional, como atingir? Explique. Bem, como nós falamos anteriormente, a inteligência emocional, ela tem a ver com eu aprender ao longo do tempo, e essa é uma questão interna, essa inteligência eu passo a desenvolver. Por quê? Porque quem tem quadros de depressão, de ansiedade, e que já trata isso há um bom tempo, sabe que já viveu situações estressantes, já acabou lidando com emoções que lhe deram, muitas das vezes, um sentimento de esvaziamento, de situações em que a pessoa já sofreu. E a inteligência emocional, hoje, se diz que é algo que a gente aprende a lidar com esses fatores emocionais. Por quê? Porque quando eu não consigo ter a inteligência emocional, eu estou sempre dando uma resposta social de uma maneira emocional equivocada. Então é aquela pessoa que ela sempre perde o time, ela sempre tem um comportamento em que depois ela se arrepende, ela está sempre tomando atitudes que daqui a um pouco ela percebe que não foi a melhor atitude. Então a inteligência emocional, ela vai nos ensinar a lidar com as emoções que acontecem aqui dentro, administrá-las, para que eu possa ter uma resposta adequada socialmente. Por quê? Porque as pessoas se frustram, porque as pessoas dependem da opinião dos outros, né? Porque as pessoas acham que a opinião dos outros para poder formar os seus conceitos são importantes, porque ela ainda não desenvolveu essa inteligência emocional. A inteligência emocional, ela me previne de determinadas situações, ela me protege, ela também traz saúde para as minhas emoções. Então isso é algo que está sendo muito ventilado hoje, a inteligência emocional. Quem consegue lidar melhor com isso vai ter uma vida emocional um pouco mais saudável, aprender a ressignificar algumas coisas na sua vida, aprender que determinadas coisas aconteceram e que outras eu posso fazer diferente. Então, respondendo à pastora Luciana, a inteligência emocional tem a ver com a resposta social que eu dou em face daquilo que eu já vivenciei. Mas uma vez que eu vivencio, eu já estou precavido a não ter decisões e comportamentos emocionais que venham me prejudicar. Pastor Cristiano, em relação a essa parte das emoções, saber lidar com ela, né? À luz da Bíblia, a gente precisa falar para essas pessoas que nos ouvem como ter uma resposta favorável, e a Bíblia também nos dá respaldo para isso, pastor. Verdade. Quando nós ouvimos esse termo, que ele é muito peculiar para os dias de hoje, né? É um termo muito na moda, digamos assim, né? Inteligência emocional.
Quando nós ouvimos esse termo, nós pensamos o seguinte: inteligência emocional é a capacidade de você ter total controle de si mesmo. Na verdade, é claro, nós temos o controle de muitas questões e outras acabam nos fugindo do controle. Como diz o filósofo, conhece a ti mesmo. Então nós precisamos nos conhecer a partir tanto das experiências pessoais, sociais, familiares, e nós devemos nos examinar e conhecer até onde nós somos capazes de ir dentro das nossas emoções. É interessante que quando a Bíblia fala de sabedoria ou de inteligência, Salomão vai nos ensinar um princípio muito importante, que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. E quando a gente pensa ser sábio, o que é ser sábio? Pastor, ser sábio é adquirir conhecimento? Também, mas não é só isso. Sabedoria bíblica que nós aprendemos, além de adquirir conhecimento, é você ter a capacidade de aplicar o conhecimento que você tem para a vida cotidiana. Então você percebe que tem gente que tem muito conhecimento e uma grande dificuldade de tomar decisões, uma grande dificuldade de trazer isso para a experiência de vida, para o cotidiano. Então nós sabemos que o Espírito Santo, além de nos trazer a capacidade, o intelecto de aprendermos, porque o Senhor nos deu a capacidade de estudar a sua palavra e através do Espírito Santo recebermos a revelação dessa palavra, mas também nos deu o intelecto para pensar, para nos relacionar, né? Nos deu a ciência, como diz a Bíblia ali, que a ciência ela é importante como matéria-prima que Deus usa para operar milagre. Deus opera na imanência e na transcendência. Se aprover Deus operar na imanência, Deus presente na criação, não se ausentando de tudo que fez, Deus ele vai usar a ciência para isso. Então Deus nos deu as logias, os conhecimentos e a capacidade de sermos seres criativos como Deus é. Então isso é maravilhoso, adquirir conhecimento é muito bom, mas o Espírito Santo vai nos ajudar a aplicar esse conhecimento para a vida cotidiana. Por isso que lá na carta de Tiago vai dizer: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá deliberadamente. Qual é o contexto dessa palavra de Tiago? Ele fala de provação, ele fala de maturidade espiritual, ele fala que nós devemos nos alegrar nas provações. Aí você diz: como nós vamos nos alegrar nas provações? Paulo vai responder isso em Romanos capítulo 5, versículo 3, dizendo que essa tribulação produzia nele experiência, perseverança, né? Então tudo que vem sobre nós, seja tribulação, provação, produz em nós experiência, perseverança. Experiência é algo que você não compra na prateleira de mercado. Experiência é algo que você vai galgando com Deus na vida diária, na vivência. Então é importante nós entendermos isso. Inteligência emocional é a capacidade de você ter controle sobre ações que podem acontecer, que se não forem bem controladas podem gerar um desconforto para você e para aquelas pessoas que te cercam. Então, o primeiro de tudo, eu acredito, é se autoconhecer, não da perspectiva do outro, porque nós temos a tendência de querermos nos autoconhecer na perspectiva do outro. Ou seja, se alguém salta com personalidade nessa geração, vai ser apedrejado, porque ter personalidade hoje é você andar na contramão de muitas ideologias que estão sendo propagadas, né? Então nós devemos entender que nós somos um ser social, mas também somos indivíduos, criados por Deus à sua imagem e semelhança, mas cada um de nós temos uma característica diferente dos outros. Então é aí que eu acredito que nós devemos nos investigar e nos conhecer através de atitudes que tomamos diante de situações difíceis ou de situações que vão nos constranger no cotidiano. Uma pergunta muito relevante que foi feita: como lidar com as decepções, como lidar com pessoas que nos magoam? Na verdade, as pessoas acabam sendo tomadas por aquilo que acontece do lado de fora, mas eu disse e volto a repetir: você não é governado por essas questões do lado de fora, você é governado por tudo aquilo que Deus já começou a fazer do lado de dentro. Louvado seja Deus por isso. Então a resposta que você vai dar não é o que fizeram com você, mas é o que você fez com o que fizeram com você. Aí está a inteligência emocional. O que você vai fazer com o que fizeram com você? E quando você consegue agir dentro do padrão bíblico que nos ensina a perdoar, a dar a outra face, se te pedir uma túnica, a capa, dá a túnica, se te chamaram para caminhar uma milha, caminha duas. Isso é inteligência emocional. Pastor, não perdoar é ter inteligência emocional? Claro que não.
Porque quando você não perdoa, você não está causando mal para o outro, você está causando mal para si próprio. Perdoar é ser inteligente, perdoar é entender a sabedoria que o Espírito Santo derramou sobre você. E termino dizendo, não é o que fizeram com você, mas é o que você faz com o que fizeram com você. Bem, ficou bem esclarecida a questão da inteligência emocional, não tem a ver com o lado da lógica, da razão, do conhecimento, porque tem muita gente que conhece muito, mas na hora de aplicar a inteligência emocional, a pessoa parece um leigo, né? E tem muita gente que de repente não tem um amplo conhecimento das coisas, tem que ter uma resposta emocional muito melhor do que aquela pessoa que às vezes tem uma gama de conhecimento. Por quê? Porque a inteligência emocional para esses dias ela é muito importante. O pastor Cristiano está procurando ali. Você que está participando, coloque perguntas aqui. Já tem uma pergunta aqui? Já temos uma pergunta aqui, pastor Elídio. A pergunta é da Dayana Vidal. Deixa eu levantar um pouquinho aqui. Diz, pastor Elídio, eita meu Deus, subiu a pergunta. Oh, Jesus nos ajuda. Voltei. Pastor Elídio, gostaria de entender melhor como é a bipolaridade. Essa questão de euforia e tristeza extrema. Essa doença também é causada pelo emocional? Bem, a bipolaridade ela é um transtorno de humor, que muitas das vezes, quando a pessoa sofre desse transtorno, ela vai ter dificuldade em administrar as suas emoções, como eu disse no início. Quando a gente fala de saúde mental e saúde emocional, a gente consegue fazer uma diferença entre as duas coisas. Saúde mental tem a ver com o campo neurológico, campo do cérebro, de situações que alteram esse mecanismo, né? Quando a gente fala de saúde emocional, a gente fala de determinadas coisas que estão relacionadas a ter habilidade a lidar com os sentimentos humanos, como felicidade, alegria, tristeza, perda e etc. Então, quando a Dayana faz essa pergunta, é muito importante, por quê? Porque se eu tenho um transtorno bipolar, e aí eu preciso falar sobre isso. Se a pessoa ela tem um transtorno bipolar, é uma doença, e ela é uma doença que vem de uma patologia, né? E ela vai afetar, sim, a maneira como eu me comporto. E é por isso que há medicamentos que ajudam a controlar a bipolaridade, para que a pessoa não possa misturar, né, essas questões que têm a ver com o transtorno, com a questão do funcionamento cerebral, em função de enzimas que não produzem às vezes naturalmente, e que você precisa do medicamento para poder equilibrá-la, para que você possa ter uma resposta emocional melhor. E é por isso que quando a pessoa tem um transtorno bipolar, você percebe que ela transita o tempo todo na questão, é um transtorno de humor, então ela vai estar sempre, às vezes, você vai vê-la muito eufórica, às vezes ela acha que consegue fazer tudo, daqui a um pouco ela acha que não consegue fazer nada. Por quê? Porque é do transtorno. Agora você imagina, se você tem um transtorno que está relacionado à estrutura do ser humano, à estrutura química do cérebro, com a questão social, que tem a ver como nós nos relacionamos e como as emoções nos afetam, então isso acaba sendo um fator que prejudica sim a pessoa. Mas se ela estiver controlada, se ela estiver tendo um acompanhamento terapêutico, e se ela é cristã, ela também tem algo favorável a ela, que é a fé, para que ela consiga lidar com essas questões. É uma coisa que a pessoa consegue aprender, e aí tem a ver, como nós falamos anteriormente, a inteligência emocional, ela serve como uma ferramenta para ajudar a lidar com as questões da bipolaridade. É bem certo que às vezes a pessoa vai ter uma reação espontânea, porque tem a ver com o quadro do problema que ela tem, mas a gente precisa aprender a lidar conosco, né? O maior segredo do ser humano é aprender a lidar consigo mesmo, é aprender a lidar com as suas limitações, com as suas fraquezas, com aquilo que ele sabe que ele tem como potencial e sabe aquilo que ele precisa melhorar. Então, respondendo a minha irmã Dayana, é uma coisa em que a pessoa precisa estar bem equilibrada nas suas emoções, para que esse transtorno não seja um fator incapacitante. Tá bom? Há mais alguma pergunta aí, pastor? Se houver, a gente vai discorrendo o nosso tema. Tem uma outra questão aqui, o pastor Cristiano está vendo aqui, sobre traumas na infância, perdas e eventos estressantes na vida adulta. Perceba, isso tem a ver com o desenvolvimento.
traumas na infância, nós temos o período do desenvolvimento, que são as perdas, e nós temos eventos estressantes. Bem, como lidar com isso? Quando a gente fala dos traumas, muitas pessoas que hoje sofrem de algum problema emocional, quando você procura entender o histórico, que às vezes eu recebo alguns pacientes que começam a me relatar, você vê que há uma desorganização. Aconteceu ao vivo aqui, ó, derramei um pouquinho d'água. Isso daí geralmente acontece no púlpito, né? Mas aconteceu aqui agora, mas sem nenhum problema, a gente consegue lidar com essa questão aqui. Então, quando a gente fala dessa questão dos traumas da infância, a gente fala de como a pessoa se moldou a sua vida inteira, das situações que atravessaram esse indivíduo. E às vezes, quando você vai para uma terapia, ela traz um fardo, ela traz uma carga muito grande de situações da infância. E isso precisa ser tratado. As perdas acontecem. Ao longo da vida nós vamos ter perdas e nós vamos ter que aprender a lidar com esse tipo de sentimento. Eventos estressores na fase adulta vão acontecer? Vão. Porque todos nós vamos ter que crescer, ter responsabilidade. Cada um de nós vamos ter que formar família, vamos ter que construir, vamos ter que trabalhar, vamos ter que fazer uma série de coisas, e nós estamos o tempo todo passando por esses eventos estressores. Então, assim, é um tema também que traz uma falta de equilíbrio emocional quando a gente fala sobre ele, eventos estressores. A gente está agora diante de uma situação que é um evento estressor, né? Que a gente não tem como controlar esse evento. O evento estressor é tudo aquilo que vem de fora, é tudo aquilo que está acontecendo aqui fora. Então isso vem para nos desorganizar, né? Internamente falando, nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. Então, respondendo essa pergunta, nós estamos num contexto em que as pessoas sofrem por aquilo que elas viveram, elas sofrem pelas perdas que elas têm ao longo da vida, e elas sofrerão por eventos que ainda hão de acontecer. Nós temos que aprender a lidar com essas situações, que elas acontecem. E aí, pastor Cristiano? Pastor Elites, eu tenho aqui a Vitória Alves. Ela colocou algo interessante aqui, dizendo: pastores, sobre a inteligência emocional, ainda que eu a use diante de um problema de forma correta, mediante a uma situação, digamos que chata, mas ainda assim me frustro e fico chateado. Como faço para tirar esse sentimento? Porque até então eu consegui me controlar de forma correta, meditando na palavra de Deus, mas ainda fico chateada pela situação. Bom, eu já quero tomar como ponto de partida aqui a minha opinião, dizendo que, Vitória, de fato, o que é se frustrar? Se frustrar é você esperar um resultado, criar expectativas e o resultado não veio como você esperava. Então você se frustra. Isso acaba sendo natural da vida. Nós ficamos chateados. Então, a questão de você ter o domínio próprio, né? A gente chega a falar do fruto do Espírito, que a gente busca externar o fruto do Espírito, domínio próprio, mansidão, temperança, longanimidade. Nós acabamos que nós erramos. Na caminhada da vida, nós vamos errar, mas na verdade, nós não podemos persistir no mesmo erro. Só a questão de você se investigar e conhecer e saber que aquele erro, ele precisa ser combatido, ele precisa ser resolvido, você não vai mais estar sempre na mesma tecla, ou seja, você não vai ficar caindo no mesmo problema. Então você vai, é como você treinar isso diariamente, a capacidade de você treinar, se conhecer e você partir para uma vitória diante daquilo que antes vencia você. Então a gente sabe que tem gente que acaba perdendo o controle quando aquela situação acaba contrariando. Ainda que você tome medidas exatas e você diz: pô, dessa vez eu consegui, dessa vez eu me refreei, eu não falei, eu me silenciei, e às vezes o resultado do outro lado não foi como você esperava. Fique tranquilo, resultados não acontecem do dia para a noite, esses resultados podem vir lá na frente, mas a capacidade de você estar treinando isso diariamente, isso mostra que você já está vivendo a inteligência emocional. Porque a gente acha que por estar buscando a inteligência emocional, pastor Elito, que isso vai nos tornar imunes ao erro. Não, meu irmão. A capacidade de você entender que ainda que errando, você vai persistir, você vai acertar e você vai vencer,
Isso já é uma inteligência emocional. Você já conseguiu visualizar o problema. E na verdade é interessante que eu lembro de santidade, porque muita gente às vezes não entende o que é santidade bíblica. Pastor, o que é santidade? Nós somos pecadores, mas não vivemos na prática do pecado. Santidade é a capacidade de você não desistir de lutar contra si mesmo. Você é pecador, você vai ter falhas, mas na verdade santidade é a capacidade de você continuar persistindo, perseverando para andar como Cristo andou. Isso é andar e viver em santidade. Então santidade não te deixa imune de errar, mas santidade te traz a consciência que você precisa ser santo. 1 Pedro capítulo 1, se eu não me engano, versículo 16 ou 15, o Senhor Deus diz: sede santo porque eu sou santo. Não é um livro de receitas, a Bíblia é um livro de mandamento. Portanto ele diz: sede santo porque eu sou santo. Então a inteligência emocional nisso tudo e a sabedoria bíblica é entender que para andar com ele tem que andar em santidade. Ou seja, como o pastor falou, a gente vai ter no campo das atitudes acertos e erros, né? E nós vamos construir e aprendendo a lidar melhor com isso. A frustração, ela tem muito a ver quando eu estou tendo dificuldade de lidar. No entanto, você está lidando com situações em que vai ser normal, ora você se sentir frustrado. O que você não pode é alimentar essa frustração. Você entender que coisas acontecem, nós temos que passar adiante e seguir e tentar melhorar com tudo aquilo. A inteligência emocional vai nos mostrar que a gente vai aprender a lidar melhor com aquela situação posteriormente. Acerto e erro vai fazer com que lá na frente a gente consiga ter uma resposta melhor a determinadas coisas que não tínhamos anteriormente, correto? Enquanto o pastor Cristiano está procurando, mande perguntas, pode participar, o canal está aberto para que vocês participem. Uma outra situação são pessoas que têm facilidade de guardar ressentimentos. E aquela pessoa que colocou a pergunta para a gente aqui, que ficou decepcionada, também no outro comentário a pessoa se sente frustrada. O que é a pessoa ficar ressentida? É a pessoa estar sempre voltando com aqueles pensamentos de algo que lhe aconteceu. É sempre voltar naquelas mesmas situações que acabam trazendo aquela memória que você tem de um episódio, de uma situação que não lhe fez bem, e ali está a prova de que você ainda não consegue lidar com esse sentimento. Você está sempre ressentindo aquilo ali. Aquilo sempre volta quando aparece uma situação conflitante. E aí quando você ressente aquilo ali, fica ressentida, é porque aquilo ali ainda não foi lidado da melhor maneira possível. Porque nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções. O caminho da inteligência emocional passa em eu aprender a estruturar alguns comportamentos que eu já vou sabendo que aquilo, eu já sei que aquele caminho não vai ser bom, então eu vou tentar pegar um outro caminho diferente, um caminho novo, para poder aprender a lidar com essas situações. Uma outra coisa, vou passar aqui, é mais ou menos parecido, quando a gente olha e a gente fala do futuro, por exemplo, o país está numa incerteza, né? E a gente vive também problemas emocionais pela falta do entusiasmo das coisas futuras. Isso tem a ver com o quê? Tem a ver com a educação, tem a ver com a educação, tem a ver com a questão social, com a desigualdade, tem a ver, porque as pessoas acabam crescendo num ambiente em que elas não são estimuladas a terem essa perspectiva de um olhar futuro, de querer ter uma vida que seja melhor. E é claro, isso é um desafio, porque nem todo mundo nasceu na mesma casa, nem todo mundo tem a mesma história, e nós vamos perceber que cada um consegue construir uma história diferente. Por isso que nós somos seres individuais, porque a gente acaba, no meio de toda a crise, a gente acaba sendo resiliente à vida e aprendendo a lidar com situações em que eu começo a ter uma perspectiva. E trazendo isso para o debate, pastor Cristiano, o que a fé, mediante a essa perspectiva futura, ela produz na vida do ser humano, quando o ser humano ele passa a ter esse olhar, esse viés de fé? O que isso pode produzir como benefício? Porque muita gente que se converte, quando vem para a presença de Deus, você vai ver que a pessoa vem quebrada, ela vem, você vai perguntar para ela não estava pensando nem no dia de amanhã. E quando ela tem um encontro com Deus, ela começa a gerar novas perspectivas, novas realidades. Isso à luz da Bíblia, pastor Cristiano. Como é que a gente consegue mostrar para essa pessoa que está nos vendo, essa importância da pessoa ter um olhar para o futuro, mas ter a perspectiva da fé, de que as coisas vão dar certo, que as coisas vão caminhar, porque a gente tem hoje tantas informações que acabam tentando minar
né, esse princípio que é um princípio de fé. A gente não vive pelo que vê, a gente não vive pela razão em si, a gente vive pela fé. A fé é a composição que me faz olhar para a vida de uma maneira diferente do natural. O natural tem coisas que eu não vou conseguir fazer, mas quando eu olho pela fé, eu vou conseguir ter uma visão, uma perspectiva melhor da vida, ainda que de repente aquilo não aconteça como eu esperei, mas eu vivo sob aquela perspectiva. Interessante que é bem pertinente falar de fé em momento de crise, em momento de dificuldade, em momento em que os nossos governantes sequer conseguem entrar num consenso a respeito do que fazer. A situação é muito nova, né? Nós nunca vivenciamos isso na nossa geração, na geração de nossos pais. Nós nunca vivenciamos uma situação de isolamento social, uma situação em que os governantes precisam tomar uma decisão para que não afete a nossa economia lá na frente, uma decisão sábia, uma decisão inteligente. Não é fácil, assim como a decisão dos pastores que oraram, foram à palavra de Deus para saber qual posição tomar diante da situação, fechar ou não fechar a igreja. Então isso foi muito polarizado na internet, porque é tudo muito novo para todo mundo, né? Então, diante desse cenário, diante dessa situação que nós enfrentamos, nós entendemos que a fé é um ponto crucial para nós caminharmos adiante. Como já diz o teólogo, o que é fé? Fé é você dar o primeiro passo, depois Deus vai colocar o chão. Deus nunca ilumina trajetos para que você possa caminhar por eles. O desafio da fé é você entender como Abraão entendeu. Saiu do meio da sua parentela, do meio da sua terra, porque ouviu a voz de Deus o direcionando para algo maior. E aí, o escritor aos Hebreus vai dizer: e Abraão saiu sem saber para onde ia. Ou seja, Abraão não sai debaixo do seu governo próprio, Abraão sai debaixo do governo de Deus. Abraão estava sendo conduzido pela vontade soberana de Deus, e na medida que Abraão sai, Deus não deu um contrato de explicações para Abraão, dizendo: Abraão, sai da tua terra, porque amanhã já está tudo pronto, eu vou fazer assim, eu vou te mover por aqui, eu vou estabelecer você aqui. Deus não falou nada disso. A única palavra de Deus é: sai. E o sair de Abraão é o sair de confiança, é quando Pedro anda sobre as águas, quando a palavra de Jesus o desafia, dizendo: vem. Então, naquele cenário de caos, a única coisa a ser feita era ouvir a voz do Criador, que era o próprio Cristo, aquele que dá ordem aos mares, aos montes, aos ventos, aquele que tem poder, porque a sua voz foi ouvida na criação. Quando o Senhor olhou a criação que estava num completo caos e desordem, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas e trazia ordem no caos. É o que o Espírito Santo faz, ele traz ordem no caos. E nós estamos vivendo um momento de caos. E quando Jesus fala: Pedro, vem, ele ouviu pela fé, entendeu e saiu. E quando sai, anda sobre as águas. Pastor, ele afundou, mas saiu. O afundar não é sinal de derrota. O afundar é entender que na caminhada eu posso até começar a afundar, mas a mão de Jesus vai sempre estar estendida para me levantar e dizer: vai de novo, caminha mais uma milha, prossiga para o alvo. Então nós precisamos andar por fé e não por vista. Nós precisamos ser guiados não pela vista dos olhos, mas pela visão de Deus. Qual foi a visão que Deus te deu? A Bíblia diz que, se eu não me engano, foi José que teve uma visão no meio da escassez do Egito. A visão que Deus deu para José na escassez do Egito fez de José o governador. Ou seja, no meio de um cenário de fome, Deus dá uma estratégia para ele, para estocar. Deus dá uma estratégia para que ele pudesse se organizar com a nação, para que não faltasse alimento, porque viria uma grande fome sobre a terra. Mas no momento de adversidade, no momento de crise, ele tinha uma visão do alto, ele tinha uma visão rema de Deus, e Deus estabeleceu esse homem como governador do Egito. Então talvez diante desse cenário, Deus ele vai te dar recursos, como eu disse ontem. Deus vai te dar visão, Deus vai te dar a capacidade de tomar decisões nesse momento difícil, que nem mesmo os nossos governantes ainda chegaram num consenso comum. Então, todavia, você deve olhar para o alto, para o autor e consumador da sua fé, entendendo que Deus ele é poderoso para intervir em tudo isso que tem acontecido na nossa nação. Então, fé é essencial nesses dias. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a certeza, diz Hebreus, das coisas que não se veem. Olha que coisa maravilhosa. Você não vê
com a vista dos olhos, mas pela visão de Deus que já está impregnada em você, pela fé, você já saiu da tua terra e já está indo para a terra da promessa. Canaã pode ser uma terra infrutífera, porque quando Abraão saiu, Canaã ainda não era a Canaã que manava leite e mel como nós conhecemos, era uma terra pedregosa, era uma terra que precisava ser trabalhada, cultivada. E quando Deus chama Abraão, o leite e o mel da promessa não estava em Canaã, estava na promessa que Deus fez a Abraão. Se você tem a promessa, você tem a semente, você tem o leite e o mel da promessa, aonde Deus te colocar, ainda que o lugar não esteja produzindo, quando você chegar, irmão, pega isso no teu espírito, quando você chegar, a promessa de Deus que está posta sobre você, vai te fazer produzir no meio da escassez. Louvado seja Deus. Enquanto eu vou aqui responder a pergunta da Marcele, o pastor Cristiano depois vai ver os comentários novos aqui para ver se tem perguntas. Eu vou fazer a pergunta da Marcele Barbosa, fazendo um link aqui com um tema que a gente está abordando aqui. A Marcele vai perguntar o seguinte: por que as pessoas que têm personalidade são tão criticadas? E aqui eu vou colocar um paralelo: dificuldade de expressarem as suas emoções. Bem, vamos lá. Por que as pessoas elas são criticadas? Quando a gente fala de personalidade, a gente fala de coisas distintas. Tem pessoas que são mais para dentro, tem pessoas que são mais para fora. Tem pessoas que têm um humor mais alegre e tem outras que têm um humor mais fechado. Tem pessoas que têm dificuldade de se expressarem, como nós colocamos aqui, e tem pessoas que têm facilidade de se expressarem. Então, quando a gente fala de personalidade, às vezes nós avaliamos a personalidade de alguém porque a pessoa é direto no falar, porque a pessoa às vezes não faz rodeio para falar, e às vezes nós temos muitas formas de falar. Tem gente que é sincero e fala aquilo que pensa na hora, tem gente que faz um rodeio para falar a mesma coisa. Então isso vai de cada um. Tem gente que tem uma personalidade mais forte e às vezes sofre críticas. Bem, o que nós temos que avaliar na personalidade do ser humano? É que naquilo que ele expõe, naquilo que ele acredita, naquilo que ele coloca como uma verdade que ele acredita naquilo, ele vai se posicionar contra aquilo ali, né? A partir do momento que eu respeito como sou respeitado, isso não tem problema nenhum. Nós não temos personalidades iguais, somos diferentes, não somos iguais, tem pessoas que reagem diferente da gente. E aprender a lidar com aquelas pessoas que não pensam como nós é um grande desafio, porque se ela não pensa como eu penso, mas ela respeita aqueles padrões que são estabelecidos sociais, bem, é a maneira como ela pensa, é a maneira como ela acha as coisas. Nós temos que aprender a lidar com as opiniões diferentes, as opiniões que não são iguais à nossa. Por quê? Porque isso é o princípio que nós estabelecemos como relações sociais. Então aqui, quando eu digo que as pessoas têm dificuldade de expressar as emoções, é que pessoas às vezes têm dificuldade para falar, para demonstrar emoção, para sentir algum tipo de tristeza. Tem pessoas que são frias, tem pessoas que são mais fechadas, tem pessoas que não têm essa facilidade. Mas tem pessoas que choram fácil, tem pessoas que você fala uma coisa, elas se emocionam com uma facilidade, né? E aqui não tem a ver que a gente pode de repente confundir e falar, não, mas sincero ou não sincero, bem, tem a ver com eu ser sincero naquilo que eu penso e naquilo que eu expresso e respeito. Se eu consigo aliar essas duas questões de respeitabilidade e me posicionar, não tem problema nenhum, porque a minha personalidade não precisa ser igual à do outro. Mas se eu me posiciono e respeito, então aí está o princípio que vai me fazer ter a minha opinião, ser quem eu sou, sem precisar passar por cima de ninguém. Temos mais perguntas aí, pastor? Amém, pastor. Temos aqui a pergunta da Claudiane Alves, que nós citamos até acima, falando sobre perdão. Diz aqui: pastor, como perdoar se a pessoa nunca me pede desculpas? Às vezes ser crente é difícil, porque tem pessoas que não alcançam nossa grandeza de alma e nos faz de boba e de tola. E como se quando você perdoa faz a pessoa mais forte para fazer outra coisa maior para te magoar? Então, em alguns casos, Deus permite não perdoarmos? Bem, o que acontece? Nós temos que entender que perdão e justiça são coisas distintas. A justiça, ela se aplica a um ato em que a pessoa ela errou,
né? Socialmente, quando uma pessoa paga pelos seus crimes, então a justiça está fazendo o que se deve ser feito. A justiça, ela não tem o ato do perdão, ela tem o ato de cumprir a justiça. Agora, nós, seres humanos, quando falamos do perdão, o perdão tem a ver com uma situação em que, quando a gente olha para Deus, quando Deus gera o perdão, Ele gerou o perdão sem ninguém merecer. O perdão que Deus gera para o homem não depende ou não dependeu do que o homem fez para Deus. Porque se fosse depender, ninguém teria o direito à misericórdia e ao perdão. Então, minha irmã, o que eu quero dizer para você? O perdão nunca vai depender da atitude do outro. O perdão vai sempre depender da minha atitude. Por quê? Porque eu sei que às vezes a pessoa vai ter determinados comportamentos que ainda me causam algum tipo de sentimento. Mas perdoar é uma escolha. Eu escolho perdoar. Eu libero o meu coração. Por quê? Porque eu não quero estar nutrindo aquele sentimento. Então, quando eu falo sobre justiça e perdão aos olhos da lei, o perdão que a gente emprega é diferente da justiça. A justiça, ela vai cumprir um ato de lei. O perdão para a nossa vida no dia a dia, como sociedade, como ser humano, essa questão vai depender da gente, vai depender de nós liberarmos o nosso coração. E o perdão não é um ato humano. Quando eu digo depender da gente, é que é uma escolha. Porque quem perdoa é o Espírito Santo que nos faz, que nos convence dos nossos erros, dos nossos atos, e que faz com que, em cima daquela minha confissão, Ele possa trabalhar nessa atitude que eu tive. Então, perdão é uma escolha. Eu escolho perdoar. E Deus, em cima da minha escolha, vai me ajudar a lidar com aquele sentimento. Então, respondendo a minha irmã, perdão é uma escolha. Perdão para a justiça não é uma escolha, é um ato de justiça em que Ele não vai perdoar, Ele vai punir a pessoa que descumpre a lei, né? Porque quando a gente costuma brincar assim, a pessoa foi perdoada, saiu da prisão, não, ela cumpriu a pena dela. Por quê? Porque foi estabelecida por lei. E aí, quando a gente olha para o mundo, Deus não era para ter misericórdia do ser humano se a gente fosse olhar por esse ato. Por quê? Porque Ele tinha que aplicar a punição à lei. E a Bíblia diz que Ele não nos tratou segundo o que merecemos. Se Ele fosse olhar pelo olho da lei, nós não poderíamos nem estar aqui. Mas Ele olha pelo olhar de misericórdia, o nosso olhar tem que ser igual a Ele. Se somos filhos dEle, se andamos com Ele, as nossas atitudes têm que ser parecidas com a dele. Então isso é uma escolha. Deixa eu ver aqui se tem outra pergunta, mas eu já quero colocar o outro tema em relação a agradar a todas as pessoas. Por que isso tem a ver com a saúde emocional? Porque nós não vamos conseguir agradar todo mundo. Esse é um princípio. Mas qual é o princípio que eu tenho que estabelecer na minha vida? Quando eu tenho um critério para lidar com o outro, com o próximo, quando o meu critério é igual para o pastor Cristiano, para o irmão Marcelo que está aqui, para a irmã Socorro, então eu não estou incidido de repente errar com cada um deles. Por quê? Porque a maneira como eu os trato, a maneira como a gente se relaciona, a gente pode ter mais proximidade e intimidade com um ou com o outro, mas a nossa relação de igualdade, a nossa relação que tem que ser pautada numa coisa em que eu preciso tratá-los de igual maneira, isso é fundamental. Então, quando eu falo de agradar a todos, eu não vou conseguir agradar todo mundo, né? A minha posição, ela vai ser uma. Eu tenho a minha posição. Eu posso fazer empatia, eu posso me colocar no lugar da outra pessoa. Minha profissão acaba me fazendo me colocar muito no lugar da outra. Eu vou ter que ter empatia, mas empatia diferente, porque eu posso me colocar no lugar da outra sem deixar de ser quem eu sou. Eu posso me colocar no lugar da outra pessoa, mas posso continuar sendo o que sou. Então, esse é um olhar que nós temos que aprender. Agradar todo mundo? Não vamos agradar. Por quê? Porque o nosso posicionamento social é diferente, a nossa vida é diferente, as nossas crenças são diferentes. Então, agradar a todos não vamos conseguir. Eu não vou usar aquele dito popular que as pessoas falam, nem Jesus agradou a todos. Mas veja bem, Jesus não agradou a todos pelo tipo de mensagem que ele pregava. Não é porque Jesus era um ser insociável, não. Pelo contrário, ele estava nas festas, ele estava na casa dos pecadores, ele parava, conversava com as pessoas. Não é esse tipo de comportamento, não. Eu estou querendo explicar para você que é no campo daquilo que eu acredito.
O que eu acredito? Eu acredito em Deus, eu tenho a minha fé. Isso é mutável porque eu trabalho, porque eu lido com outras questões? Não, porque isso é um princípio estabelecido a mim, comigo. Não tem a ver com outras coisas. Eu tenho que aprender a lidar com outras coisas? Tenho que aprender a lidar com outras coisas. Eu tenho que respeitar o posicionamento das pessoas? Tenho. Mas o meu posicionamento, no que eu creio, ele é inegociável. Então, nem tudo a gente vai conseguir agradar as pessoas. Trazendo o pastor Cristiano também para essa questão, pastor Cristiano, o que você acha em relação às pessoas que acabam também, às vezes elas adoecem porque querem agradar a todos e não vão conseguir. E aí que acabam tendo aquele desequilíbrio emocional, porque não vai conseguir mesmo. Tá? Meus irmãos, nós sabemos que no campo das relações existem temperamentos diferentes. Existe a pessoa do temperamento dominante. O que é a pessoa do temperamento dominante? É uma pessoa que tem presença, uma pessoa que chega e ela gosta de decidir as coisas, ela gosta de intervir nas situações, ela gosta de ter o controle de tudo aquilo que acontece ao seu redor. Um outro tipo de temperamento é o extrovertido. É aquele que você conversa, ele está sempre rindo, ele está sempre brincando, é uma característica pessoal dele. Então o extrovertido ele age assim. Então você imagina, tem um introvertido, o introvertido é aquele mais fechado, aquele mais para dentro, ele não é tão extrovertido, ele é mais na dele, mais quieto, mais no seu canto. E existe um outro tipo de temperamento que nós chamamos de analítico. Quem é o analítico? É aquele que faz conta, é aquele que não faz nada sem antes colocar no papel para tomar decisões racionais. Tudo com ele é na base do cálculo, da calculadora, tudo com ele é na base da racionalidade. Então você percebe, dentro desses 4 temperamentos que foram citados, existem pessoas completamente diferentes das outras. Então a inteligência emocional é a capacidade de você ter um temperamento dominante, mas você saber transitar pelo extrovertido, pelo introvertido e pelo analítico. Você precisa ter um pouco de cada um. Você não pode dizer, não, eu sou dominante, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não, a gente tem que ter a capacidade de ter características do extrovertido, do introvertido, do analítico, mas você sempre vai tender para um que é mais forte em você. Então imagina você, dentro desses temperamentos, lidar com pessoas. Você é dominante e outra pessoa é extrovertida. Como? Imagina você que essa relação ela pode chegar num acordo. Então isso é muito interessante. Então essa é a diversidade do ser humano e nós precisamos aprender a respeitar tudo isso. Louvado seja Deus que nós congregamos numa igreja. E quando nós congregamos, eu sempre digo que o maior milagre não é o paralítico andar, não é o cego enxergar. Isso é um milagre maravilhoso, mas o maior milagre é o milagre da koinonia, da comunhão. É Deus pegar pessoas diferentes, de educações diferentes, culturas diferentes, e eles habitarem no mesmo lugar, se chamarem de irmão. Louvado seja Deus por isso. Jesus vai nos dar um exemplo muito claro sobre isso, quando ele vai formar o corpo apostólico. Irmão, Jesus vai escolher Mateus, Levi, cobrador de impostos, e vai escolher Simão, Zelote. Você sabe que os zelotes eram um partido que acontecia em Roma, que se voltavam contra os cobradores de impostos e contra todo o sistema que era imputado pelo Império Romano. O mínimo que um zelote fazia com o cobrador de impostos era degolar. Eles eram chamados de os homens das adagas. Andavam com adagas para caso encontrasse um publicano no caminho, ele fosse degolado. Aí Jesus me pega 2 caras totalmente diferentes, pega Simão Zelote, pega Mateus Levi, cobrador de impostos, bota para sentar na mesma mesa e diz, comei do pão, que simboliza a minha carne, e bebei do vinho, simbolizando o meu sangue, trazendo isso para o campo da familiaridade, do relacionamento. E Paulo vai dizer em Efésios, só há um Deus, um só Espírito, um só batismo, uma só fé. Então nós somos um só corpo em Cristo Jesus. Há um cabeça, mas muitos membros. E quando um membro não consegue se conectar, o outro membro ele tem que apelar para o cabeça, para que o cabeça dê os comandos necessários, para que todo o corpo, juntamente ajustado, cresça para templo santo do Senhor. Louvado seja Deus. Bem, muito bem colocado pelo pastor Cristiano, essas questões que acabam nos atravessando. Nós temos que aprender a lidar com o outro, porque isso traz para nós também saúde. Enquanto o pastor Cristiano está verificando, daqui um pouco nós já estamos chegando próximo do fim, mas ainda temos aqui dois temas aqui importantes. Pessoas que vivem se desabafando para se sentirem aliviadas.
Bem, olha que questão nós vamos abordar aqui. Nós temos a mídia como um instrumento em que as pessoas, muitas das vezes você vê a pessoa colocando lá. Você sabe que as pessoas quando expressam, elas estão falando de algo que lhe incomoda, algo que a pessoa está vivendo. Então a gente vive numa situação que as pessoas às vezes expressam no lugar errado, falam com pessoas erradas, ou deveriam de repente buscar lidar com aquele sentimento que de repente a pessoa não consegue administrar, porque as pessoas acham que falar alivia, mas falar no lugar certo, falar com a pessoa certa. Porque se você fala numa plataforma digital para todo mundo ouvir, porque você quer externar, achando que aquilo vai lhe aliviar, muitas vezes não vai causar efeito nenhum. Você vai falar, vai expor, vai colocar a sua opinião, mas as pessoas, elas podem ter outra opinião, elas podem combater, elas podem falar, e aí gera uma série de atritos. Então, quando a gente fala de pessoas que ficam o tempo todo, né, desabafando, falando, né, o alívio, quando a gente fala do alívio é porque existe uma angústia. Quando a gente fala dessa angústia, a gente fala de algo que está naquela pessoa ali que vai aos poucos crescendo, né? É aquela coisa de você estar sempre na carga e nunca na descarga. Você está sempre naquela coisa e nunca ter um alívio. Então aquilo vai gerando angústias, né? A pessoa vai se sentindo angustiada, a pessoa vai lidando com questões que ela está sempre tentando se aliviar, né? Mas às vezes nós fazemos no lugar errado, fazemos colocações com pessoas erradas, envolvemos terceiros na nossa história. E olha que isso não é muito difícil, né? A Bíblia diz que às vezes uma palavra posta fora de hora, ela traz um estrago muito grande. A Bíblia fala quão bom é a palavra posta ao seu tempo. Quando você fala uma coisa que vai ser bom, que vai edificar, que vai contribuir, agora quando você fala uma coisa que não tem nada a ver com o contexto, e aquela fala é uma fala porque já faz parte de você, né, aqueles conflitos, e quando aparece uma situação que você pode externar os seus conflitos, às vezes falta inteligência emocional, como falamos no início, e falamos coisas às vezes que não soam agradavelmente, não porque a gente tem que agradar todo mundo, não, é porque a gente escolheu o lugar errado, falou com a pessoa errada, no momento errado, e aquilo na verdade só volta contra a gente, porque depois a gente sente o que a gente fala. Então a gente tem que ter sempre cuidado com os nossos posicionamentos, em qual lugar nós estamos nos posicionando, para quem estamos nos posicionando, e saber que vai ter hora que a nossa posição como ser humano vai ser importante, vai ter hora que às vezes o meu silêncio também vai ser importante para determinadas situações. Nem tudo eu preciso ter que falar para a pessoa. O grande problema desse tempo é que as pessoas acham que tem que falar tudo, e aí está o grande problema. Quando eu falo, eu me exponho, quando eu me sinto exposto, depois eu sinto aquilo. De repente, na hora eu não senti nada, mas depois eu começo a sentir aquilo dentro de mim. Por quê? Porque você começa a pensar no que você falou. E às vezes as pessoas não pensam na hora que falam, elas pensam depois que falam. E o problema de pensar depois que fala é que aquilo faz mal para ela, porque ela percebe que naquela fala ela poderia ter ponderado uma coisa aqui, ela poderia ter de repente falado de uma outra maneira, e isso para a saúde emocional é ruim. Por quê? Porque isso traz um peso depois. E aí a pessoa está sempre lidando com acerto e erro, acerto e erro, acerto e erro. Mas chega uma hora que a gente precisa aprender a lidar e a domar esses sentimentos, né? Pastor Elídio, para corroborar com a sua fala aqui, eu deixo Provérbios capítulo 13, versículo 13. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Nós temos aqui uma pergunta muito boa aqui do nosso pastor Marcelo. Um abraço para o nosso pastor Marcelo Valim, que está em casa lá acompanhando. Louvado seja Deus pela sua vida, meu pastor. Deixa eu subir aqui que eu vou chegar na pergunta do pastor Marcelo, uma pergunta muito pertinente. Ele pergunta: o que poderíamos dizer a um recém-convertido nesse momento difícil sobre trazer à memória o que lhe dá esperança, considerando que em sua memória ainda não tem registros de experiência com a palavra e com o Espírito Santo? Aleluia. Bem, essa pergunta que o pastor Marcelo fez é uma pergunta muito interessante. Muito. Quero deixar um abraço para o senhor, pastor Marcelo, para a sua casa. Estamos sentindo a sua falta. Temos a certeza que esse tempo daqui um pouco vai passar e a gente vai estar juntos, congregados. Bem, esse momento é um momento difícil, por quê? Porque não poder nos reunir ou não podermos estar na igreja, né? Quando a gente fala da coinonia, da comunhão, isso é uma construção de valores também cristãos.
Quando a gente está na igreja, é diferente da gente estar em casa. Agora é que a gente está tendo essa percepção, né? Antes a gente achava que estar em casa, ou cultuar em casa, era bom. Agora a gente está vendo que pela necessidade está sendo bom, mas que na realidade eu gostaria de estar dentro da igreja. Por quê? Porque o ambiente da igreja é um ambiente familiar. Eu me sinto acolhido, eu me sinto recebido. Eu imagino que está sendo difícil para aquelas pessoas que, não digo aqui na igreja só, mas digo de um modo geral, estavam começando a sua caminhada na fé e de repente, abruptamente, aconteceram esses episódios, a igreja tendo que cumprir algumas questões, que a igreja está debaixo de autoridades civis, autoridades que regem o nosso país. Nós tivemos que temporariamente suspender o culto físico, não o culto que nós estamos fazendo aqui, porque a igreja ela consegue chegar em vários lugares, porque ela é móvel, inclusive ela se move por meio da internet. Então, respondendo ao pastor, é um momento difícil, é um momento que aqueles que estão acompanhando os novos convertidos devem estar em constante contato, mandando mensagem, palavras incentivadoras, estando sem procurar ligar, perguntar como é que as coisas estão. Por quê? Porque esse momento é extremamente fundamental que as pessoas que são da igreja tenham a sensibilidade que aquela pessoa que estava começando precisa do nosso apoio, precisa da nossa ajuda, precisa do nosso acolhimento, né? O que nós estamos fazendo aqui é um meio também de nós interagirmos com ela em casa, né? Se a gente sabe, fulano vai ter lá uma live lá da igreja, lá participa, porque é um meio dele fortalecer a fé dele também. Então, assim, o importante nessas horas é que esteja sendo acompanhada. Nós, como pastores, temos que ter essa sensibilidade de acompanharmos aquelas pessoas que estão começando, dando início à fé. Temos que estar sempre trocando mensagem, porque a internet nos propicia isso, ter o contato, ainda que não seja físico, mas procurarmos saber como essas pessoas estão lidando no dia a dia. Se possível, mandar estudos para essas pessoas, para que elas possam estar se alimentando. E também o importante é que a igreja se conscientize que esse tempo é um tempo passageiro. A gente não vai ficar a vida inteira fazendo culto online. Então, vamos aproveitar a oportunidade de ligarmos. Estamos em casa, nós temos tempo para ligar para aquelas pessoas que a gente sabe que fazem parte da nossa igreja. Nós temos que ter a sensibilidade, pedir ao Espírito Santo: Senhor, como eu participo ajudando na igreja? É dessa maneira, é sentindo a falta do irmão, é ligando para o irmão, mandando uma mensagem de apoio, mandando uma mensagem de fé. Mais do que nunca nós temos que usar agora as mídias sociais, transmitir carinho, conforto, uma palavra de fé, dizer, se precisar pode contar conosco que nós estamos aqui para te ajudar. Então eu vou passar para o Cristiano corroborar isso, porque tem a ver com o nosso convívio todos os dias como pastores, dessa preocupação que nós temos que ter, respondendo ao pastor Marcelo e aos amigos que estão aqui. Pastor Cristiano. É verdade, concordo com o pastor Lidson. É momento de nós usarmos essa ferramenta poderosa que nós temos, que é a internet. Nós não podemos agora estar tão perto, por conta dessa questão aí da quarentena, mas nós sabemos que a internet ela pode alcançar lugares que muitas vezes fisicamente nós não conseguimos alcançar. Então é o momento de disseminar a palavra, é o momento de pregar, é o momento de você usar suas redes sociais para isso, é o momento de você postar, é o momento de você chamar no WhatsApp para conversar, pessoas que você conhece, pessoas que precisam de ajuda, precisam ser acompanhadas, pessoas que você sabe que nasceram na fé agora, estão sendo tratadas por Deus e você pode ser esse instrumento. Nós, como pastores, estamos aqui disponíveis a ajudar, a orar pela tua vida, a interceder, mas eu tenho certeza que você também é um agente de Deus aonde você está, e Deus, Ele vai te usar, Deus vai te dar sabedoria para você evangelizar essas pessoas que estão precisando como nunca de uma palavra de consolo, de uma palavra de vida, de uma palavra de salvação. Que o Senhor possa te usar, que você use esse tempo importante que o Senhor te deu para você meditar na palavra, e a meditação da palavra é o segredo para atravessarmos o Jordão e entrarmos na terra da promessa que o Senhor tem para nossas vidas. Então o segredo de vencer, de saltar muralhas, de vencer as barreiras, é meditando, é o Senhor nos trazendo para o lugar secreto da intimidade, é o Senhor nos dando diretrizes poderosas para algo que o Senhor está fazendo e vai fazer. Deus está em movimento, Deus não está paralisado diante da situação, Deus está se movendo nos céus, e Deus está procurando os verdadeiros adoradores que
que vão se colocar na brecha, como a palavra que foi pregada ontem, que vão ser os Neemias desses dias. Então as notícias vão chegar a nós como pastores, mas vão chegar até você, talvez de pessoas que estão sofrendo. Se nós não pudermos, que o Senhor te use, que o Senhor use a tua boca, e que o Espírito Santo, como Jesus ensinou, na medida certa e no momento certo, Ele vai colocar as palavras exatas a serem ditas para aquele momento. Bem, nós já estamos chegando próximo ao fim. Eu quero abrir agora esse canal para perguntas derradeiras. Mande a sua pergunta final. O pastor Cristiano aqui vai esperar a sua pergunta final. Nós temos mais alguns minutinhos, nós vamos fechar com o último assunto. Se você quer perguntar, a hora é essa. O pastor Cristiano vai estar atento às suas perguntas, para que a gente faça no final aqui uma roda de perguntas finais e assim possa concluir esse estudo de saúde emocional, que eu espero ter contribuído de alguma forma para esclarecer algumas dúvidas. O assunto é muito amplo, nós vamos aqui tentar toda semana, e ainda que a gente volte ao nosso culto físico, nós temos uma ferramenta que nós podemos também utilizar para falarmos um pouco mais sobre essa área, sobre a gestão dos nossos sentimentos, a área emocional. Bem, eu termino aqui dizendo para vocês o seguinte: aprender a lidar com o estresse, né? O estresse, ele nos leva a situações de crise muitas das vezes, mas o estresse ele serve também como uma situação que a gente aprende. Situações estressoras também nos ensinam a lidar com comportamentos e prever situações futuras. Uma vez que a gente passou por alguma coisa que trouxe muito estresse, aquilo ali mexe com o nosso emocional. No entanto, se a gente consegue trabalhar bem, se a gente consegue tratar aquele episódio, a gente, quando olhar para uma situação futura, a gente vai conseguir tentar pelo menos prever que situações podem acontecer, e a Bíblia diz: vê o mal e se afasta. Tem muitas situações estressantes que elas acontecem em virtude de ações, de atitudes que os homens tomam, e às vezes a pessoa experimenta situações que ela não havia vivenciado, porque é novo. Todo o estresse, né? A gente está vendo, por exemplo, uma situação muito estressante, que é essa pandemia, que todos os dias vem com notícias, e isso acaba trazendo para nós um certo ambiente estressor. A gente tenta se desconectar um pouco, tenta estar mais presente com a família, tenta ter uma relação mais saudável em casa, para tentar controlar isso. Então, pastor Cristiano, nós estamos chegando perto do fim, alguns minutinhos. Se alguém tiver alguma pergunta, passe ao pastor Cristiano. O pastor Cristiano vai lê-la aqui para que a gente possa responder e chegar ao fim do nosso debate. Pastor Lídio, eu quero aqui falar com a nossa irmã Thelma, que a internet está travando um pouquinho. Irmã Thelma, manda novamente para nós aqui a pergunta, porque nós não conseguimos visualizar, porque está travando muito aqui o nosso computador. Estamos conseguindo ver algumas perguntas, mas vou pedir à nossa irmã Thelma que poste novamente a pergunta. E se alguém viu a pergunta, por favor, poste para nós aqui, para que a gente possa responder. Eu acho que está aqui, conseguiu? Consegui achar aqui, com o auxílio do nosso irmão Marcelo. Louvado seja Deus, que está aqui atrás do celular, aqui nos conduzindo muito bem. Louvado seja Deus pela vida do nosso irmão Marcelo. Pergunta da nossa irmã Thelma: como podemos entender uma pessoa a qual não magoamos e ele consegue transmitir aos seus filhos esse sentimento e trata as pessoas como se tivesse feito? Bem, quer começar a responder? Quer que eu fale? Pode responder, pastor. Como a gente lidar com as pessoas que nos magoam, foi isso que ela quis dizer? Vamos lá. Repete aí, porque ficou uma coisa... A Adriana colocou? A Adriana colocou aqui, deixa eu ler. A pergunta da Thelma: como podemos entender uma pessoa a qual não magoamos? Ela está falando de uma pessoa que a gente não teve a participação dela se sentir magoada de repente conosco, consegue transmitir aos filhos este sentimento e trata a pessoa como se tivesse feito alguma coisa. Como se tivesse feito alguma coisa. Mas não fez. Bem, a pergunta da Thelma
Quando uma pessoa a qual não magoamos, parte do princípio, se a gente fez alguma coisa e a gente não magoou a pessoa, se isso não tem a ver com a nossa atitude, nós temos que entender uma coisa: nem tudo o que falamos vai ser bem compreendido pelo outro. E é aí que entra quando a gente fala dos problemas da saúde emocional com a saúde mental. Agora eu quero falar para você que está me ouvindo que muitas pessoas têm problemas de saúde mental. E quando eu digo saúde mental, eu estou falando de esquizofrenia, eu não estou falando uma situação de psicose que uma pessoa tem, eu não estou falando de uma situação grave, eu estou falando de uma estrutura comprometida em que a pessoa socialmente consegue se relacionar nesse mundo, consegue estar com as outras pessoas, mas sempre tem aquela falta daquele time, daquela atitude. Por quê? Porque aí nós vamos perceber que nunca vai depender do que o outro faz, do que o outro fala. A questão de pessoas às vezes se magoarem com aquilo que nós nem falamos tem a ver com a pessoa. Infelizmente nós temos muitas pessoas que estão adoecidas e esse tipo de doença, às vezes, ele não se manifesta na infância, mas ele se manifesta no comportamento adulto. Quando a gente fala, por exemplo, que é uma outra área da psicologia, que é a neuropsicologia, quando a gente consegue identificar cedo uma criança que tem problemas no desenvolvimento, a gente vai ajudar para que ela consiga ter um melhor comportamento na vida adulta. Agora, imagine, naquela época tinha neuropsicologia, naquela época tinham testes que faziam avaliações mais precisas para saber se pessoas tinham? Claro que não. Muitas pessoas vão para a fase adulta tendo problemas que se deram no processo do desenvolvimento. Quando eu falo do desenvolvimento, não é social, é o desenvolvimento do ser humano no que diz respeito. Ele nasce e essa estrutura nasce comprometida. E ele vai desenvolver-se com essa estrutura comprometida. E tudo para ele vai ser um pouco mais difícil para compreender. Por quê? Porque não depende dos outros, não depende de fora, não depende de ninguém. É a estrutura dele que tem um certo déficit. E com o tempo essa pessoa precisa aprender a lidar com o seu déficit. Não com aquilo que ela acha ou que ela entenda do que a pessoa disse ou que a pessoa falou. O grande problema é que a gente fala X, algumas pessoas entendem Y. A parede aqui, a cor dela é verde de Angra. Aí vai ter pessoas que vão falar assim: não, mas eu estou vendo azul. Tem alguma coisa errada. Não, mas eu estou vendo verde, a outra está vendo azul, alguma coisa está errada. Né? Às vezes tem a ver com a percepção de cada um. E a percepção de cada um pode estar comprometida com situações que independe da fé, independe de como ela cresceu, depende às vezes de uma, assim como eu posso falar popularmente, de uma falha, de um problema técnico. Quando a gente compra às vezes um aparelho, uma televisão, vem com defeito técnico e às vezes você precisa fazer o quê? Consertar. Se você não conserta, esse indivíduo adulto vai ser problemático, vai dar problema. E às vezes a gente vê pessoas dando problemas, a gente não entende, mas está aí. São pessoas que não foram tratadas na infância, que tinham problema a ser tratado. E aí quando ficam adultos, acabam se tornando pessoas que ficam questionadoras, pessoas que têm dificuldade no trato, pessoas que não entendem nada, tu fala, e a pessoa não consegue entender. Parece que você fala uma coisa, a pessoa entende outra. Por quê? Porque a estrutura dela tem um déficit, ela tem um comprometimento, que ela precisaria ter tratado lá na infância. E na fase adulta tem tratamento, mas passa pela a pessoa dar um novo sentido daquilo que ela acreditava. Né? Pastor Cristiano, nós estamos chegando já ao fim desse debate. Queria também que você colocasse as suas considerações nesse primeiro debate que a gente está fazendo, sobre as perguntas, sobre tudo que aconteceu aqui. Para a gente está sendo novo, espero que as pessoas que estejam nos vendo possam ter gostado e possam compartilhar, porque a nossa ideia aqui é trazer aqui um canal para debater assuntos. Pastor Cristiano, fala as suas considerações, fala para as pessoas que estão nos vendo aí, a importância de tudo que nós falamos sobre saúde emocional e como elas podem, de alguma maneira, melhorarem esse aspecto na sua vida. Meus irmãos, foi muito bom estar com vocês essa noite. Louvado seja Deus, que o Senhor nos deu essa estratégia de estarmos juntos, falando da palavra de Deus, aprendendo. Muitos assuntos aqui foram colocados. Agradeço os irmãos aí que participaram, que comentaram, que compartilharam, que fizeram perguntas.
É muito bom a sua participação. Louvado seja Deus pela tua vida. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te console, que o Senhor te dê força e que nós possamos viver uma unidade espiritual nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando. E louvado seja Deus que nós vamos estar aqui nessa oportunidade que o Senhor nos deu. Nesse primeiro debate, acredito que vamos ter outros debates a respeito de outros assuntos importantes, e o Senhor vai nos edificar muito. Estamos com saudade de todos os irmãos, saudade da comunhão, saudade de estarmos juntos, saudade de abraçar. Acho que a gente nunca pensou o quão importante é abraçar nesses dias, como a gente tem sentido falta de dar um abraço no nosso irmão. Mas eu tenho certeza que quando nós retornarmos para esse lugar, irmão, a casa vai ficar pequena, porque Deus vai derramar muita glória nesse lugar. Deus vai fazer um avivamento, aleluia, jorrar desse lugar de forma poderosa. Eu confesso que meu coração está ansioso por esse momento. Vai ser um momento muito especial para todos nós. Vai ser muito bom estarmos juntos novamente. Mas enquanto não podemos, nós vamos aqui nos vendo através do Facebook, através do WhatsApp, através do telefone. Conte comigo para o que você precisar, me ligue, me mande mensagem, estamos aqui para ajudar. Quero lembrá-los também, se alguém puder ajudar a respeito dos alimentos, nós temos aí famílias que estão precisando ser alcançadas. Você que pode doar 1 quilo de alimento, alguma coisa que você possa compartilhar, já vai ser bênção para nós podermos ajudar famílias que estão precisando de você nesse momento. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te dê uma noite de paz, que Ele resplandeça sobre ti, que Ele guarde sua vida, que Ele guarde sua família e que a sua casa esteja blindada pela glória do Senhor. Eu agradeço por essa noite, pastor Elites, foi muito bom. Eu acredito que virão outras noites aí produtivas para nós estarmos aqui nos edificando e edificando a vida dos nossos irmãos. Estamos aqui com a nossa irmã Socorro, que está ali do outro lado, estamos aqui com o nosso irmão Marcelo. Muito bom estar com vocês, agradeço também a presença de vocês aqui por estarmos essa noite. Amém, que o Senhor te abençoe, senão eu fico falando e a gente vai embora aqui. Deus abençoe, fique na paz, que o Senhor te abençoe. Meus irmãos, nós estamos encerrando, queremos agradecer a todos aqueles que participaram. Esse debate aqui não visa somente, quando a gente fala de saúde emocional, a gente tentou aqui aliar conhecimentos específicos sobre saúde emocional e Bíblia. Aqui não é uma consulta, né? A gente não está fazendo consulta de psicologia, está aliando a Bíblia com alguns conhecimentos que servem para que a gente possa usar em favor de vocês que tenham dúvidas, né? Uma outra coisa, eu quero lembrá-los que domingo estaremos aqui cultuando ao nosso Deus a partir das 18 horas. Nosso culto agora está começando mais cedo porque estamos em casa, né? Então, quando estávamos na vida, na rotina, 19 horas, mas excepcionalmente devido a essas questões, nós estamos às 18 horas, estaremos na nossa live cultuando a Deus com os irmãos. Muito importante a sua participação, a sua presença. Quero agradecer a vocês demais pelas perguntas, pela participação. Temos a certeza que num próximo debate, que nós vamos ter mais, vamos ter outros eventos aqui para edificação, estaremos falando, não é um assunto que a gente esgota numa programação como essa, é um assunto bem extenso, mas esperamos ter alcançado minimamente as questões que dizem respeito da saúde emocional, os pontos essenciais que às vezes trazem algum desequilíbrio à nossa vida emocional. Quero agradecer a todos, a toda a família Marrom, a todos os irmãos que nos acompanharam, a todos os nossos obreiros, a todos aqueles que nos assistem. Deus abençoe a vida de vocês. Domingo estamos juntos às 18 horas. Deus abençoe pastor Cristiano. Amém. Deus abençoe irmão Marcelo. Deus abençoe irmã Socorro. Que a graça do Senhor esteja sobre todos vocês em nome de Jesus. Amém. Estamos encerrando. Deus abençoe.